Boa tarde para você. Boa tarde aqui, boa noite aí para vocês. Mas o objetivo de chegar a vocês hoje também é dar continuidade a, ao cuidado que vocês têm que ter com respeito aos pensamentos. Porque os pensamentos que o diabo tem soprado na vida das pessoas de fé são pensamentos que vão direto para o coração. Se fossem direto para o intelecto, a pessoa que é de Deus imediatamente as rechaçaria, recusaria. Mas quando vão no coração, você sabe, o coração é enganador. O coração é desesperadamente corrupto. O coração é sentimentalmente frágil, fraco. E ele recebe qualquer coisa porque ele quer ser satisfeito. Então, existem os pensamentos de Deus que são colocados no nosso intelecto, na nossa razão. Nós raciocinamos com eles. E existem os pensamentos que vêm do diabo, que são os pensamentos que suscitam, que fomentam ou têm fomentado desejos ilícitos. Por exemplo, você é obreira, você é obreiro, você tem um Espírito Santo, você está aí participando da reunião dos obreiros. Então, o bispo Domingos, ainda há pouco, falou: olha, você que tem oferta, coloque dentro da Bíblia. Você que não tem oferta, eu vou orar por você assim mesmo. Porque você talvez seja um dizimista, mas não tenha tido oportunidade de de honrar com seus dízimos, porque você não tem. Então, ele orou. Muito bem. Depois, ele falou também que não somos nós, convertidos, que corremos atrás das bênçãos. São as bênçãos que correm atrás de nós. É diferente. Então, quando o obreiro é novato, noviço, é normal que quando ele ouve o pastor falando, não, você tem que conquistar, você tem que vencer, você tem que, olha, Deus prometeu isso, prometeu aquilo. Então o obreiro fica assim: ah, peraí, é a minha vez, eu vou tomar posse disso que o pastor está falando. Então o obreiro se envolve no desejo, veja só, no desejo, na cobiça de querer algo que ele já tem. Ele já tem. Do ponto de vista da palavra de Deus, ele já tem a promessa de Deus. Como Jacó. Quando Jacó foi abençoado por Isaac, quando Isaac impôs as mãos sobre Jacó e o abençoou, acabou. Acabou. Jacó fugiu do irmão dele, mas ele trazia, embora não tivesse nada, com a mão na frente e outra atrás, ele trazia dentro de si a promessa. E ele foi para a terra do sogro dele e foi abençoado. Por quê? Ele teve que trabalhar, ele teve que lutar, ele teve que fazer a parte dele. Mas a bênção estava com ele. Então, o trabalho dele, o trabalho das mãos dele, prosperava. Por quê?
Porque ele tinha a bênção do Pai. Ele tinha a promessa do Pai. Ora, você, obreiro, e mesmo que não seja obreiro, você é membro, você já foi batizado com o Espírito Santo, você já foi consagrado, você já foi abençoado. A mão de Deus, a própria mão de Deus foi imposta sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Então você não tem que cultivar aquele pensamento ou aquela intenção. Ah, um dia eu ainda vou ter isso, ainda vou ter aquilo, fulano conquistou isso, fulano conquistou aquilo, eu estou vendo testemunha aí, não, eu também vou conquistar. Você não pode desviar a sua fé, o seu pensamento de fé, para as intenções ou os pensamentos que estão dentro do coração. Por acaso, o diabo não planta palavras de fé, de dúvida, de medo, de cobiça, de desejo, de satisfação pessoal? Ele faz isso. Agora, cabe a quem vive pela fé, cabe a quem tem a mente de Cristo rechaçar qualquer intenção que não esteja de acordo com os pensamentos de Deus ou os pensamentos da fé. Quando você recebe o pensamento de Deus, que é a palavra dele, quando você recebe a fé, você foi revelado, a você foi revelada a fé, a salvação. Eu digo isso como o próprio exemplo. Eu lembro que a minha maior alegria, o meu maior prazer era ganhar almas depois que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não estava nem aí pensando na minha, no meu futuro, num futuro assim de um sucesso, de conquistas, de ter isso, de ter aquilo, televisão, rádio, etc. e tal, igrejas, nada disso passava pela minha cabeça. Eu não me passava na minha cabeça a construir um templo, construir isso, construir milhares de igrejas pelo mundo afora, nada disso. Mas eu tinha e continuo tendo a minha fé, o pensamento de fé focado nas almas. Focado nas almas, em querer ganhar almas. É ali que eu queria construir nas almas o templo do Espírito Santo. E o templo de Deus tem sido construído na vida de cada um de nós, de vocês, do povo que, espalhado pelo mundo inteiro, recebe a palavra de Deus e obedece. Então, o que eu quero dizer, em resumo, é que, naquela altura, o início da minha aliança com Deus, o início da minha caminhada com o Senhor Jesus, isso já faz 52 anos, por aí, o que acontece? O que aconteceu? A intenção do meu coração era ganhar almas, porque eu já tinha um novo coração. Eu já possuía um novo coração. E isso era ideia fixa dentro de mim. E continua sendo. Da mesma forma que eu era quando eu comecei, eu sou hoje. Não mudei a maneira de ser. Por quê? Porque era o pensamento de fé combinado com o pensamento de Deus. Eu só queria almas. Aí eu estava pensando, por que às vezes a pessoa é cristã, é fiel a Deus, é obreira, é pastor e tal, mas por que perde a fé? Por que se desvia da fé? Se desvia da fé porque um dia, lá atrás, foi semeado no seu coração a cobiça, o desejo
de ter isso, de ter aquilo. Ah, eu quero ter isso, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus sabe dos desejos do nosso coração. E se a intenção do nosso coração não combina com os desejos de Deus, com os pensamentos da fé, então a pessoa, cedo ou tarde, acaba se inclinando aos desejos do coração e perde o foco dos pensamentos de Deus. O pensamento do coração faz com que os pensamentos da fé fiquem invalidados, porque a pessoa, às vezes, está na fé, mas com o coração em outras coisas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você está aí na igreja agora. Nesse momento, você está aí, ouvindo essa palavra minha. Muito bem. Mas, se por acaso você está cantando, você já orou, você já ofertou, você já meditou na palavra de Deus, etc. Mas se por acaso, dentro do seu coração, você está pensando assim, peraí, poxa, assim que eu sair daqui, eu vou no cinema, assim que eu sair daqui, eu vou encontrar com meu namorado, com a minha namorada, e eu vou fazer isso, eu vou fazer... Quer dizer, você está aí no templo, você está aí na igreja, mas o seu pensamento está em outro lugar. Aí você está enquadrada ou enquadrado dentro daquela palavra que Jesus falou. Este povo, citou, né, mencionou, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, Deus vê isso, você sabe disso. Você não precisa nem falar. Deus sabe onde está o nosso coração. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Tudo bem, quando a gente quer ganhar almas, quando a gente quer ganhar o incrédulo, trazer o incrédulo para a igreja e levá-lo à conversão, como aconteceu com você, como aconteceu comigo, como aconteceu com todos nós, o que acontece? É óbvio que a gente não vai falar de doutrinas, a gente não vai falar de Satanás, dos pensamentos de Satanás, das intenções mas nós vamos falar das bênçãos de Deus. Jesus mandou que se pregasse o evangelho curando os enfermos. A cura dos enfermos, os milagres, as maravilhas de Deus são para todos, todos, todos. Então nós usamos o argumento da cura, da libertação, dos milagres, para não apenas atender a necessidade das pessoas, mas para atrair as multidões e levá-las a uma consciência de libertação, uma consciência de fé, um pensamento de fé, um pensamento da palavra de Deus. Quando se arranca o demônio da pessoa, então essa criatura está em condições de ouvir a palavra de Deus. É isso que nós usamos. É lógico. Então, quando você vai numa reunião por exemplo, dos empresários, do Congresso dos Empresários, na segunda-feira, o bispo Jadson, como o bispo Edson e os demais, eles não vão falar de pensamentos, de dúvida, eles não vão falar de filhos rebeldes, eles não vão falar nada do que eu estou falando aqui agora. O assunto deles vai ser de fé, só vai falar sobre fé, para suscitar a fé e aquelas pessoas desabrocharem a fé, despertarem a sua fé e, consequentemente, tomarem posse das bênçãos de Deus. Com as bênçãos de Deus, aquelas pessoas vão ver, Deus é comigo, Deus, realmente o Deus da Universal funciona. E aí ela é estimulada a continuar na fé. Agora, isso não serve para você que já é da fé, você que já é uma pessoa da fé. Você tem que manter o seu pensamento nos pensamentos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, pensando
com os pensamentos de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, pensando como o Senhor Jesus pensaria se estivesse no seu lugar, porque você, com certeza, vai ser abençoado. Você vai ser abençoado, você vai tomar posse das coisas, das grandezas de Deus. Você não tem que ficar preocupada e nem com inveja daquele membro ou daquela pessoa que chegou ontem e já arrebentou. Ele arrebentou economicamente, mas espiritualmente ele é uma criança. E até é perigoso ele tomar posse de coisas grandes sendo uma criança que não tem ainda estrutura para suportar. Mas ele teve fé, ele conquistou. Ora, minha amiga, meu amigo, obreira e obreiro, eu queria que você cuidasse dos seus pensamentos, os pensamentos de Deus, que são os pensamentos da fé. Veja só, presta atenção. Deus falou com o seu povo de Israel através do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 30, versículo 1. Ele diz assim para os filhos de Israel. Ele diz assim: ai dos filhos, o quê? Rebeldes. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Que planos são esses? Que execução de planos são esses? Esses planos são as intenções má. Por exemplo, isso acontece muito na igreja. O pastor está certinho, está trabalhando, tudo está dando fruto e tudo, mas o diabo vem e planta. Olha, você está vendo? O seu colega está com um carro melhor do que o seu. Você, o que você vai fazer? Você vai ficar aí esperando? Dá uma sementinha pequenininha, porcaria, mas coloca ali no coração dele aquela semente. Ele aceita. Em princípio, ele diz não, mas depois ele fica pensando: poxa, é mesmo, o fulano está com um carro melhor, poxa, eu também tenho direito, eu também sou filho de Deus. Aí ele começa a se justificar, e o diabo, logo, começa a fomentar aquele pensamento. Então ele começa a trabalhar não por amor às almas, a servir Jesus, não para servi-lo de verdade, mas para servir a si próprio. Ele começa a olhar para si: não, eu vou crescer, eu vou arrebentar, porque eu vou ser abençoado, eu vou ser promovido, eu vou ser isso, e eu vou poder ter aquele carro. Pronto. É uma intenção má, perversa, e que vai fazê-lo cair lá na frente. Por quê? Porque ele deu ouvidos a uma má intenção, um pensamento do coração. E é isso que Deus está falando aqui. Ai dos filhos rebeldes que executam planos, pensamentos, que executam ideias, que têm intenções que não procedem de mim, que não, quer dizer, que não estão de acordo com a minha palavra. Porque nós temos que pensar em quê? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo, se algum louvor há, que seja isso que ocupe o vosso coração. Então, meus caros, vocês que são obreiras, obreiros, e pastores, e esposa de pastores, cuidem da sua salvação. Não cochile na fé. Não cochile na fé.
24 horas por dia, você tem que estar olhando, cuidando do tesouro infindável, infinito, que o Espírito Santo colocou dentro de você, que é a fé pura, os pensamentos de fé. Viver na fé, viver pela fé, viver de fé em fé, significa que nós olhamos para frente, reto. Nós olhamos para frente, reto, com retidão, nem olhando nem para um lado, nem para o outro, mas sempre olhando para frente. Quer dizer, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, mantendo o pensamento de acordo, combinado com a palavra de Deus, que é a palavra da fé. Ai de vós, filhos rebeldes, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação. Fazer aliança também é casamento. Quantos fazem um casamento? Quantos casam sem a aprovação de Deus? Casam porque deram ouvidos à voz do quê? Do coração, não foi da inteligência, não foi do intelecto, foi do coração. Para acrescentarem pecado sobre pecado. Quer dizer, você, às vezes, faz um negócio com uma pessoa, faz um contrato com uma pessoa que não tinha que ter sido feito porque você fez movido pela voz do coração, a intenção do seu coração, e não pela fé. Porque quando você toma uma decisão de fé, você não tem dúvida. Mas quando toma uma decisão do coração, então há dúvida, há medo, há receio, há ansiedade. Você não para de pensar naquilo, porque você está ansioso ou ansiosa para tomar posse daquilo. Então, meus caros, eu quero que vocês entendam que os pensamentos do coração não combinam com os pensamentos da fé. Porque os pensamentos do coração são planos ordinários da vontade humana, enquanto os pensamentos da fé são planos da vontade do Senhor. Os pensamentos do coração têm fomentado as intenções do coração a fim de contrariarem os pensamentos de Deus, que são os pensamentos da fé. Essa é a razão do porquê muitos começam bem na fé e depois se desviam. Ninguém cai na fé sem querer. A queda se dá quando a pessoa deixa um pensamento, uma intuição do coração, uma intuição, um desejo, uma intenção do coração que nada tem a ver com os pensamentos da fé. Então, é isso que eu queria que vocês pensassem, meditassem, que vocês avaliassem. Com certeza, essa mensagem está sendo gravada e vocês podem adquirir essa mensagem depois com o pastor, o próprio bispo Domingos pode se incumbir de providenciar que essas mensagens, tanto as mensagens da semana passada quanto a de hoje, você tenha acesso para que você ouça e não deixe de desfocar o pensamento da fé para a intenção do coração, que é onde as pessoas caem. E eu falo isso com temor e tremor, porque eu sei que essa é a vontade de Deus para a vida de todos nós, todos vocês. Olha só que Deus fala através de Jeremias,
que nós já falamos, Jeremias 3:15, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, o coração de Deus. Quem tem o coração de Deus tem um coração novo. Não pensa diferente do coração de Deus. Não pensa de acordo com o coração desse mundo. Talvez você diga assim, mas bispo, eu tenho um novo coração, fui batizado com o Espírito Santo, eu sei. Só que você tem um novo coração. Mas você, por conta de viver no contexto desse mundo, de viver, nós, não é só você não, eu também, todos nós, porque nós vivemos nesse mundo, nós também podemos nos inclinar para o coração enganador. Nós podemos ser iludidos com o coração. Nosso coração é novo, mas a gente tem que estar de olho para não deixá-lo se envolver, influenciar pelas coisas que o mundo oferece. Porque você sabe que é muito forte. O diabo oferece o mundo inteiro. E se a pessoa não for forte o suficiente, se ela é jovem na fé, criança na fé, imatura na fé, o coração dela é imaturo, ainda que seja um coração novo, mas é imaturo. É imaturo. E por causa dessa imaturidade, está sujeita também a cometer erro. Mas ele diz, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Quer dizer, você tem que estar sempre avaliando, pesando a sua fé. Qualquer coisa que venha na sua cabeça, que venha sobre você, no seu pensamento, no seu coração, que contrarie a palavra de Deus, o pensamento da fé, então você tem que imediatamente expelir, expurgar, vomitar, tirar fora. Porque se não fizê-lo, se não fizer, você certamente vai lá na frente cair em tentação, e eu não sei se você vai conseguir se levantar. Por essa razão, eu tenho visto e me preocupado com o número incrível de pessoas que um dia tiveram experiência com Deus e depois caíram na fé. Estão caídos, agora mesmo. Quantos estão caídos na fé? Quantos já estiveram no nosso meio, sentados aí junto de vocês, sentados aí nessa cadeira, adorando a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus por todas as bênçãos, pela salvação, sobretudo. E hoje são pessoas que estão, às vezes, até na bruxaria, na feitiçaria e na magia. Como é que pode dar uma guinada tão violenta, de 180 graus, na sua vida espiritual? Mas é porque começou com uma intenção má. É a mesma coisa que o diabo fez com Adão e Eva. O que o diabo fez com a Eva? O diabo não fez com Adão, não. O diabo foi lá com a Eva. A Eva não era endemoniada. A Eva tinha um coração bom. A Eva era de Deus. A Eva era uma pessoa pura, tinha comunhão com Deus. Eu não posso dizer que Eva era batizada com o Espírito Santo, mas nem precisava, porque ela tinha a presença de Deus permanente. Adão e Eva eram assim, perfeitos. Mas ela deixou-se levar por uma palavra que o diabo falou para ela, com respeito à fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou, não, Deus não quer que você tenha
o direito à sabedoria, ao bem e o mal, para que você não seja igual a ele. O diabo plantou uma ideia, o diabo plantou um pensamento bem sutil, mas pensamento esse que a levou a pensar, que levou Eva a ficar pensando, é mesmo, hein? Realmente Deus não quer que a gente seja igual a ele. E ela é livre para decidir obedecer ou não. Ela falou, acho que ele vai considerar. E provou e desobedeceu. E, além de desobedecer, instigou também o seu marido, Adão, a provar do mesmo fruto e também desobedecer. Então, minha amiga, meu amigo, você verifica que Eva era a esposa, era a única mulher que tinha ali. E ela influenciou Adão, que era santo também, que era um homem puro. Então, você tem que tomar cuidado, porque não apenas o diabo, mas também as pessoas que estão ao redor, que aparentemente são boas, caridosas, religiosas, fervorosas, vêm com um pensamento que não é de acordo com o pensamento da fé, que não é de acordo com o pensamento de Deus. E aí acaba desobedecendo a palavra da fé, a palavra de Deus, e caindo em tentação. Você me entendeu? Eu até pediria, o Bispo Domingos, que você trabalhasse mais a respeito desse assunto. Os pastores que me ouvem, os bispos, desenvolvesse mais esse assunto com mais cuidado com os obreiros, com as obreiras, para que todos vocês sejam fortes, robustos na fé, resistentes na fé, não sejam como crianças, não sejam imaturos, não sejam infantis na hora de decidir, tomar uma decisão de fé. Entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, apenas a título de exemplo, só para você se situar. A obreira vem na reunião do templo. E aí ela perguntou uma outra obreira, vem cá, eu trouxe o dízimo, eu estou com o dízimo aqui. O que eu faço? Eu posso dar aqui no templo? Eu sou da Igreja Universal, mas do outro bairro. O que eu faço? Quer dizer, ela estava em dúvida se honrava a Deus no templo ou na igreja dela. Ela não precisava perguntar a ninguém. Se ela fosse um pouquinho madura, se ela raciocinasse, ela iria dizer assim, bem, eu estou honrando o meu Deus com os meus dízimos, é o meu Deus, não é a instituição, tanto faz ser o templo ou na minha igreja, não tem problema, qual o problema? Qual é o problema? A igreja não é uma só? Então, ela faria isso, mas como ela era infantil, ela perguntou a outra pessoa, o que eu faço? Eu dou aqui, eu dou ali. Quer dizer, isso não é bom. Isso é uma coisa, como se diz, é uma coisa insignificante. Tanto faz ela dar ali ou aqui, ou acolá. O importante é que ela está honrando a Deus. O importante é o foco que ela está fazendo. Não, eu estou honrando ao meu Deus. Eu estou fazendo aquilo que Ele manda que se faça. Entenderam, amiga e amigo ouvinte? Então, em tudo que diz respeito à fé, você tem que ter essa consciência
esse pensamento, avaliar o que é da fé e o que não é da fé. Porque se você deixa entrar uma dúvida, logo isso já não é da fé. E aí, a decisão que você tomar não vai ser boa. Então, seja uma pessoa positiva, definida na sua fé, definida, determinada. Não é isso que eu vou fazer porque eu creio nisso. Tá bom, então vai em frente. Vai em frente, faça o que você achar, você crê que tem que ser feito. Pronto. É isso que é viver pela fé. Agora, o diabo tenta neutralizar o pensamento de fé, trazendo o pensamento de dúvida, trazendo uma intenção má, trazendo um pensamento que coloca em dúvida o pensamento de fé para justamente impedir que a sua fé venha progredir e você venha cair. Você compreendeu o que eu estou falando, minha amiga, meu amigo? Você está entendendo? Pense comigo, pense direitinho. Sempre no blog ou no Facebook, eu estou tratando desse assunto de maneira mais superficial. Mas você que é batizada com o Espírito Santo, mesmo do ponto de vista superficial, você vai entender o que eu quero dizer. Você vai ver nas entrelinhas a mensagem, porque ali no Facebook, também no blog, eu dou uma mensagem que venha ao encontro das pessoas, especialmente incrédulas. Eu quero ganhar almas. O meu foco eu não vou perder nunca, eu quero ganhar almas. Eu quero ganhar almas. Então, se eu quero ganhar almas, então eu trabalho nessa direção. O meu foco não sai disso. Não sai disso. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que para que eu ganhe muitas almas, eu tenho que ter pessoas, discípulas, que venham fazer aquilo que eu não posso fazer. Então, o que eu estou passando para vocês é o melhor que Deus me tem dado. Eu passo para vocês, eu transfiro para vocês, porque eu não quero que vocês comecem na obra, vão bem no início e lá na frente caiam em tentação e venham perder tudo que receberam. Eu não quero isso. Então, por isso nós estamos focando aqui a proteção da fé, os pensamentos de fé, porque os pensamentos de fé são os pensamentos de Deus. Os pensamentos contrários à fé são os pensamentos do diabo. Tudo que é contrário aos pensamentos da fé, que são da palavra de Deus, são pensamentos do diabo. Porque Deus nos tem dado conhecimento e inteligência, porque Ele é inteligência, Ele é sabedoria. E Ele quer que nós cultuemos ou apresentemos a Ele um culto racional, inteligente, não emotivo, porque emotivo é o que o diabo quer. O diabo quer que as pessoas sejam emotivas, porque, sendo emotivas, elas estão nas mãos dele. Ah, com certeza. Ninguém consegue chegar a Deus na base da emoção. Chega-se a Deus na base da razão, do intelecto. Eu sei, disse Paulo, em quem tenho crido. Mas o diabo quer desviar a verdadeira fé para o campo da emoção, dos sentimentos. E é por isso que tem um monte de crentes por aí caídos, fracassados, perdidos. Não deixe o seu coração influenciá-lo na sua mente. Muito pelo contrário. Cuide da sua fé. Se vier um pensamento de conquista, tá bom, você vai conquistar, mas você não vai se envolver, você não vai mergulhar de cabeça no pensamento de uma conquista material, sabendo que você já conquistou
a coisa mais gloriosa que existe na face da terra, que é o pensamento da fé, que é uma mente, a mente de Cristo, que é o tesouro inesgotável. Porque a fé do Espírito Santo é como aquele tesouro achado no campo, em que o sujeito vai e vende tudo para tomar posse daquele campo. E cada dia ele tem condições de tirar uma moeda ali daquele tesouro e adquirir as bênçãos para aquele dia. Você tem esse tesouro com você, minha amiga. Não importa se você tenha dinheiro, não tenha dinheiro, se você tem marido, se você não tem marido, se você tem mulher, se você não tem mulher. Enfim, não importa se você não tem nada nessa vida, não importa se você é um Jacó no deserto. Mas uma coisa você tem a promessa dentro de você e ninguém pode tirar isso. Ninguém pode tirar isso. A não ser que você ceda, a não ser que você se deixe levar pelo conselho do diabo, que é remover esse pensamento da fé de dentro de você. Não faça isso. Não deixe, não permita que nada nesse mundo venha remover esse pensamento de fé. Até porque você vê que Jesus disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação? Isso ele falou para mim. O Espírito Santo falou isso para mim um dia, quando eu estava andando pela rua. E foi aí que eu comecei a correr atrás da salvação da minha alma. Porque não adiantava nada ganhar o mundo e perder a minha alma. Você entende o que eu estou dizendo? A fé é ganhar o reino de Deus, é entrar no reino de Deus, é tomar posse da mente do Senhor Jesus, é viver no reino de Deus. Isso que é fé. Pensando conforme Deus pensa, pensando de acordo com a sua santíssima palavra. Você entendeu, minha amiga? Por favor, aí onde você está, fique de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração em seu favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu pedi para o Senhor, quando eu completei 70 anos, eu pedi para o Senhor que nesses próximos 10 anos, ou pelo resto da minha vida, eu venha ganhar mais almas do que eu já tinha conquistado até os meus 70 anos. Que aquela força que eu tinha no início do meu trabalho, do meu ministério, fosse insignificante diante da força do trabalho que nós queríamos ter para ganharmos almas para ti. Então, Espírito Santo, é com essas pessoas aí, porque essa obreira, amanhã, ela pode ser esposa de um bispo da Igreja Universal e até ser uma responsável por um departamento grande em todo o mundo dentro da Igreja Universal. Esse obreiro pode ser um bispo amanhã e cuidar da Igreja Universal do Reino de Deus. Aliás, é isso que se espera, que os obreiros de hoje sejam os pastores, bispos, evangelistas, missionários, esposas, que venham atuar
em outras tantas áreas da igreja, onde há o ganho de almas, o sustento de almas. Então, eu tenho, meu Senhor, o maior carinho para com a fidelidade, a integridade, a parte espiritual de cada obreiro e obreira. Porque eu sei e tenho certeza que eles serão os futuros pastores, bispos e esposos, etc., da igreja, serão os mestres, etc. Então, meu Pai, neste momento, neste instante, eu peço que o Senhor desça sobre eles, venha ungí-los, venha abrir o entendimento deles. Se por acaso há no meio deles algum enganado pelos espíritos imundos enganadores, que eles sejam livres agora, sejam libertos agora, que os seus olhos espirituais sejam abertos, de forma que todos tenham uma uniformidade de fé, de compreensão, de visão, uma só fé, um só espírito, um só coração, um só Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Desça sobre todos eles agora, meu Senhor Espírito Santo, e forme neles mulheres e homens de Deus, que eles venham fazer melhor, muitas vezes melhor, milhões de vezes melhor do que nós temos feito até aqui. Que eles sejam mais eficientes, mais eficazes, mais sábios, mais inteligentes, que eles venham fazer muito além da nossa imaginação do que eu tenho feito até aqui, meu Pai. Porque é isso que eu quero. Eu quero que eles se reproduzam, se multipliquem, e que esse espírito esteja em cada um deles, cada um olhando para o outro com esses olhos, que cada um venha ganhar mais almas do que o outro, e assim sucessivamente, porque todos estaremos envolvidos nos teus planos, vivenciando os pensamentos da fé. Ó, meu Senhor, abraça cada um, porque nós não temos muito tempo nesta terra. Nós não temos. Nós sabemos que o Senhor está às portas. E enquanto estivermos aqui, nós queremos colocar toda a nossa força, todo o nosso ser, tudo que nós pudermos para ganhar almas para ti. Que cada uma delas, cada um deles, que cada um desses obreiros, obreiras, pastores, esposas, familiares e também todo o povo, todo o corpo da igreja, mesmo aqueles que trabalham em obras seculares, que todos, meu Deus, venham ter o mesmo espírito que o Senhor me tem dado. Porque assim como Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou a Jacó, eu também abençoo cada um deles, meu Pai. Eu abençoo. E nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo inteiro pode barrar, impedir, tentar neutralizar essa bênção. Porque o Senhor prometeu: abençoarei aqueles que tu abençoares, e amaldiçoarei aqueles que tu amaldiçoares. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem, digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Olha só, minha amiga, meu amigo, antes de você
sair, deixar o templo, deixar a igreja. Jesus falou assim, só para você não esquecer. Jesus falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo semelhante a este, quer dizer, o segundo mandamento da lei semelhante ao amor a Deus, quer dizer, o amor a Deus tem que ser sobre todas as coisas, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a sua força, etc. Mas o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Olha só que bacana. É semelhante. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse é o segredo, é um dos segredos meus. Porque tudo que eu quero para mim, eu quero para o meu semelhante. Sabe por que eu tento ganhar almas? Sabe por que eu tenho paixão pelas almas? Porque eu tenho paixão, eu tenho verdadeiro amor pela salvação da minha alma. Então, porque eu prezo a minha alma, a salvação dela, então eu quero passar isso para outras pessoas. Então, isso é verdadeiro amor. Amor é isso. É você dar, sacrificar, fazer o melhor em favor do seu próximo. Ora, quando a gente pensa no próximo, a gente não pensa na gente. É ou não é? Quem pensa na gente é aquele que a quem nós servimos. Ele que pensa na gente. Então, isso combina com aquela palavra aí que o Domingos falou para vocês. É a bênção que tem que correr atrás de vocês. A bênção é que tem que correr atrás da gente. Não a gente atrás da bênção. Nós deixamos que as pessoas, coitadas, que estão pela primeira vez, são oprimidas, doentes, virem buscar as bênçãos. Mas elas vão chegar também ao estágio em que vocês estão e que não vão ficar correndo atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.